Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo, tranquilo? Estamos aqui para mais uma aula, mais um encontro então da nossa disciplina de História do Direito, agora com a temática de História do Direito no Brasil, e vamos falar especificamente do que nós podemos encontrar a nível de legislação de direito no período do chamado Brasil Imperial. Preparado? Vamos lá? Bora? Então, muito bem. Primeira ideia, então, que nós temos que ter aqui em mente é que a história do nosso país, do nosso país Brasil, ela pode ser dividida em várias etapas. A gente viu na aula anterior um pouco sobre o período colonial, como que o direito se consolida ou é aplicado dentro do período que nós ainda somos uma colônia portuguesa. E quando a gente entra no período do período imperial, o período do primeiro reinado, na verdade são dois reinados, entremeados aí por um período regencial, que eu já vou explicar para vocês o que seria isso. Você já deve lembrar das aulas de história de vocês lá no ensino médio, mas o fato é que no Brasil Imperial nós vamos ter algumas legislações que são muito importantes para nós. Antes disso, então, como é que funciona essa nossa história, né, esse contexto histórico do nosso país enquanto um império? No primeiro reinado nós temos, e vimos isso um pouco na aula passada, a família portuguesa acaba fugindo lá por conta das perseguições com o Napoleão Bonaparte, com as conquistas francesas lá na Europa. A família real acaba vindo para o Brasil, lá em 1808, até indiquei os dois livros aqui, o 1808 e o 1822, que é a trilogia do Laurentino Gomes, depois vai ter também 1889, são livros de cabeceira para quem quer conhecer um pouquinho a nossa história. E no período lá então de 1820, por causa da chamada Revolução do Porto, o Dom João VI ele acaba voltando para Portugal e ele deixa o seu filho Dom Pedro I como príncipe regente do Brasil. E em 1822 o Dom Pedro I é convocado para poder voltar a Portugal, e tem o famoso Dia do Fico, né? Se é para glória da nação brasileira, então diga a todos que eu fico, o famoso grito da independência, lendariamente aí às margens do rio Ipiranga, com toda a tentativa de trazer um ato heróico dessa proclamação de independência. Mas o fato é que não tem nada de heroísmo nisso. Quando a gente vai estudar história, a gente percebe que é mais um arranjo político, né, para manter a colônia ainda como serva da sua metrópole de Portugal. Mas o fato é que então em 22 nós temos a proclamação da independência do Brasil, e nós temos a proclamação do primeiro reino, do primeiro grande imperador não, mas do primeiro imperador do Brasil. Durante esse período então de 22 até mais ou menos aí o período da década de 30, nós vamos ter o famoso primeiro reinado, primeiro momento com ainda Dom Pedro I, né, como o reino, como o senhor, como o monarca, como o imperador do Brasil. O fato é que o Dom Pedro I vai ser o responsável pela definição dos poderes, a divisão dos poderes, né, como legislativo, executivo e judiciário, mas ele vai outorgar aí a Constituição de 24, onde vai ter a figura de um quarto poder, e é a figura do poder moderador. Vamos ver um pouco como é que funciona isso nos próximos temas e nas indicações dos textos, mas o fato é que ele funcionaria como uma espécie de, na teoria, Benjamin Constant, que é o grande idealizador e o cara que vai descrever isso, tinha a ideia como um poder, como se fosse a figura da rainha da Inglaterra, né? Uma figura meramente ilustrativa, alguém que tivesse, mas na prática o que a gente vai ver é que o poder permanecia, todas as decisões finais permaneciam nas mãos do imperador. E isso vai dar então, esse quarto poder seria um poder quase que com caráter absoluto, né? De uma política absolutista, onde os três poderes que seriam meramente figurativos. Dom Pedro I então volta a Portugal depois da morte do seu pai Dom João VI, lá em 26, e aí vai ter uma espécie de uma crise lá em Portugal para ver quem é que vai fazer a sucessão no trono português. Dom Pedro I vai ser aclamado rei de Portugal, mas logo nomeia a filha Dona Maria como herdeira do trono. Mas tem aí uma luta contra o seu irmão, Dom Miguel, na chamada Guerra Civil Portuguesa, e ele vai tentar então restaurar o trono para sua filha. O fato é, na madrugada do dia 7 de abril de 1831, Dom Pedro I vai abdicar do trono aqui no Brasil. Ele deixa de ser o imperador, abdica do cargo, né, da função ou do trono
aqui do imperador do Brasil, em nome do seu filho, o Dom Pedro II, né, ainda Dom Pedro de Alcântara, né, que tinha à época apenas 5 anos de idade. Ele até escreve, trouxe aqui para vocês darem uma olhada, né? Usando do direito que a Constituição de 24, outorgada por ele, me concede, declaro que hei muito voluntariamente abdicado na pessoa de meu muito amado e prezado filho, o senhor Dom Pedro de Alcântara. Boa Vista, 7 de abril de 1831, 10º da Independência e do Império. É assinado por Pedro, Dom Pedro I. Então ele abdica do trono para que o seu filho possa governar e para apaziguar os ânimos políticos das classes, né? Não as classes populares, mas a classe da elite, né? Que estava descontente com essa estrutura do império, porque de certa forma não estava funcionando o modelo político idealizado por essa elite. Então, quando Dom Pedro abdica do trono em nome do filho, ele tem apenas 5 anos, eles vão nomear alguns regentes, né? Então a abdicação do Dom Pedro marca o fim do primeiro reinado e o início desse período chamado regencial. Nesse mesmo dia, o príncipe imperial foi aclamado Dom Pedro II, imperador constitucional e defensor perpétuo do Brasil. Mas como ele tinha 5 anos, a nossa Constituição não permitia, ele tinha que ser maior de idade para poder fazer, de fato, governar. Então vai ter o famoso período regencial, onde regentes serão nomeados para poder dar conta disso. Nós estamos num país chamado Brasil, né? E esse país chamado Brasil, com seu jeitinho brasileiro, o fato é que no período regencial vão estourar algumas revoluções, alguns conflitos, alguns ainda com proporções, né, monstruosas e tal, mas algumas revoltas em vários locais do Brasil. O Brasil fica num estado polvoroso, praticamente sem governo, e aí começa a estourar essas revoluções como a Sabinada, a Cabanada, há várias outras, a Revolução Farroupilha. Então em várias regiões do país vão estourar essas revoluções com ideais muito variados, mas alguns deles predominantemente com a ideia de um liberalismo, ou de uma perspectiva de uma liberdade, de uma autonomia dos estados, alguns momentos meio separatistas, querendo romper com esse império. O fato então que, para dar uma espécie de legitimidade, o Congresso vai lá e modifica lá em 1840 a chamada Lei da Maioridade. Se a maioridade só podia ser então alcançada com os 18 anos, lá aos 14 anos de idade, ele torna-se o segundo imperador do Brasil, o famoso golpe da maioridade, e dando fim ao período regencial. Durante esse período, então, nós temos um breve momento parlamentarista, que a gente vai chamar de um parlamentarismo às avessas também. E o fato é que o Dom Pedro II, então, depois de ser empossado, proclamado e aí dado o golpe da maioridade, ele vai governar até 1889, quando ele vai ser exilado do Brasil por conta da proclamação da República. Novamente, uma outra tentativa de dar uma característica lendária de um momento heróico, mas que a gente sabe que no Brasil a gente tem essas características um tanto quanto peculiares e nada de heroísmo. O fato é o seguinte, então o que nos interessa? Esse é mais ou menos um contexto geral de um Brasil imperial, um Brasil que passa por um primeiro reinado com Dom Pedro I, passa por um período regencial, com Dom Pedro II ainda menor de idade, portanto não podendo governar, e aí são governados por regentes, e aí passa por um segundo reinado. E entre esse período, né, conturbado de instabilidade ou de breves momentos de estabilidade, vão surgir algumas legislações que nos interessam para essa nossa aula de História do Direito no Brasil. Uma das primeiras e mais importantes, talvez, legislações que são criadas nesse contexto é a famosa Constituição de 1824. Como eu já havia dito, é uma Constituição baseada no pensamento, nos ideais do Benjamin Constant, um grande jurista, personalidade pública do Brasil, né, maçom e ao mesmo tempo, né, envolvido com as elites e com a política brasileira. Ele vai ajudar e tinha ideais que eu acho, até analisando assim, nobres e bacanas e que serviriam muito, né, para colocar em prática, mas ao ser colocar em prática acaba tendo uma corrupção dessas ideias ou desses ideais.
mas foi baseado então no pensamento de Benjamin Constant, propunha uma forma de governo baseada em uma monarquia hereditária, mas uma hereditariedade que era legislada por uma constituição, era representativa, então portanto seriam eleitos representantes e com base em princípios liberais. Mesmo após as reformas pombalinas, Portugal já tinha introduzido, né, nas suas ideias, né, no seu jeito de governar, e isso repercutiu aqui nas colônias, mas sobretudo no Brasil também, os ideais liberais. É um liberalismo mitigado, digamos assim, porque é um liberalismo econômico. Aqui talvez surgiu o grande liberal na economia, conservador nos costumes. Liberal para dar uma característica de favorecer as elites cafeicultoras, né, produtoras de cana-de-açúcar na época, né, elite dona dos escravos, né, que via os escravos como propriedade. Então liberais para esses, para a economia movimentar e enriquecer essa elite, mas conservador nos costumes, que quer conservar os privilégios dessa elite. Então daí que vem essa ideia, e a gente tem que manter um pouco um senso crítico, aquela pulguinha atrás da orelha, quando a gente fala de um liberalismo aqui no Brasil. Então preconizava também a existência de um conselho de Estado para uma reorganização dos três poderes, mas com a grande novidade do poder moderador, que era um quarto governo, exercido pelo imperador, liberal no aspecto político-econômico, mas tentando conservar as características da monarquia e dos privilégios da elite. A participação política, né, e a participação de uma cidadania nesse momento, por meio dos votos, sobretudo na questão eleitoral, tinha algumas características bem interessantes. Então o voto era obrigatório, ok? Todo mundo tinha que votar, não podia não votar, não era facultativo, mas ele era censitário, né? Fazia-se um censo e mapeava quem é que tinha o direito a voto e que era obrigado a votar. E que só podia votar quem era homem com maior de 25 anos e que tinha renda de 100 mil réis. Em casos excepcionais, quando a pessoa tivesse 21 anos, mas já tinha comprovado uma renda de 100 mil réis, então ele também poderia votar. Mas o fato é que homens 25 anos, maiores de 25 anos, com renda de 100 mil réis. Esses 100 mil réis, se a gente fosse fazer uma conversão monetária, em termos de reais, seria o equivalente a uma fortuna aí de pelo menos, em patrimônio, de uns 1 milhão de reais, mais ou menos, é o que a estimativa do momento. Ou seja, o cara tinha que ser um milionário, né? Ele tinha que pertencer à elite. Não era qualquer um que tinha uma fonte de renda, mas uma fortuna avaliada em 100 mil réis no censo que se fazia. Mas isso quer dizer o seguinte, que mulheres, escravos, soldados, índios não tinham esse direito. A eleição não era direta, mas ela era indireta. Como é que funcionava esse voto indireto? Então ele ocorria em várias escalas, isso é importante, ó, tema de prova para vocês. Os cidadãos votantes eram indivíduos que se dividiam entre eleitores de paróquia e os eleitores de província, e funcionava mais ou menos assim. Os eleitores de paróquia eram todos aqueles que, como já tinha dito, comprovava que tinha lá uma fortuna de 100 mil réis, ok? Então eles nas suas paróquias, nas suas regionais, nas suas paróquias, quando a gente pensa na estrutura da Igreja Católica hoje, né, paróquias, né, por exemplo, pega Curitiba, nós temos aí a Arquidiocese de Curitiba, dentro dessa nomenclatura da religiosidade católica, dessa estrutura burocrática da Igreja Católica, nós temos a Arquidiocese, e essa Arquidiocese é dividida em várias paróquias, e cada paróquia, portanto, tem o seu grupo de pessoas. Então, mais ou menos essa estrutura é um legado desse período. E essas paróquias, então, fazia o censo, selecionava quem preenchia esses pré-requisitos, homens maiores de 25 anos que tinham fortuna de 100 mil réis, e eles poderiam votar. E eles poderiam ser eleitores e elegíveis, né? Poderiam ser elegíveis, poderiam se candidatar. E entre os eleitos das paróquias, esses é que seriam os eleitores das províncias. Só que poderia apenas ser elegível aqueles que tinham 200 mil réis de renda comprovada. Então, e aí os eleitos na província deveriam comprovar uma renda mínima para votar no outro escalão, nos deputados. O cargo de senador era direto, né? Em muitos casos era direto, não tinha voto, né? Nessa Constituição de 24. Então, e um detalhe importante é quando a gente fala do voto dos analfabetos, né? Embora a Constituição de 24 não restringisse, não era proibido, não era expressamente proibido o voto dos analfabetos, inclusive eles poderiam
havia a prerrogativa de que eles poderiam nomear um procurador para poder assinar por ele, votar por ele, mas o fato é que essas restrições censitárias já impediam. Quem fosse analfabeto não teria renda, era mais ou menos que uma prerrogativa disso. Alguns poucos, então, que pudessem fazer isso, eles contratavam os procuradores. Então, mas o fato é que percebe que as restrições do voto censitário impediam eles de participar efetivamente. Surge uma série de falcatruas e de atos corruptíveis, né, nesses processos eleitorais. É uma figura interessante que a gente vê nos livros, manuais, é sempre a figura do fósforo, né? Que eram atores que se passavam por um votante real para votar naquele partido, naquele eleitor, naquele elegível, né? Naquele candidato que fosse do interesse deles. Então eles, como não tinha uma fiscalização, não tinha título de eleitor, então eles se passavam por pessoas, de chegar a pessoa lá e falar assim, eu vim votar, não, mas você já votou? Não, mas não foi eu que votei, não, foi. Daí eles conseguiram detectar que foi um ator, um fósforo, né? E também havia uma série de compra de votos, que era muito comum nessa época. Além da Constituição de 24, ou com base na Constituição de 24, nós temos uma série de outras leis que foram promulgadas durante esse período do Brasil Imperial, e uma ainda em relação a essa perspectiva da participação política, do sistema eleitoral, foi a Lei Saraiva de 1881. Cuidado, hein? Atenção, porque tem duas leis Saraivas. A gente chama Lei Saraiva de 81, que representa uma espécie de um tropeço, um passo atrás nessa participação política dos cidadãos brasileiros, né? Porque representa um retrocesso nessa participação democrática. E tem a Lei Saraiva de 85, que é a Lei Saraiva Cotegipe, que eu já vou falar dela também, mas que é a lei dos sexagenários. O Saraiva, né, que é um sujeito que participou da elaboração dessas leis, personalidade importante, que hoje tem uma livraria Saraiva, personalidade importante do nosso país aí. Então, a Lei Saraiva de 81 representou um tropeço na história da participação política. Ela instituía o voto direto para todos os cargos eletivos do Império. Então veja, é uma novidade, parece um avanço, né? Porque então você tira as eleições indiretas que a Constituição de 24 havia proposto e passa a ser eleições diretas. Então, aos cargos elegíveis, e você pode votar diretamente. E o mais importante ainda é que se o voto era obrigatório para os maiores de 25 anos e que tinha 100 mil réis, agora com a lei de 81 o voto é facultativo. Olha, uma aparência de liberdade, os ideais do liberalismo sendo colocados em prática aqui. Só que a proibição explícita dos votos dos analfabetos, e esse é um marco importante, porque se a Constituição de 24 não expressava essa proibição dos analfabetos, embora resultasse na prática que eles não votassem, né? Em 81 nós temos um marco legal que proíbe os analfabetos de votar, e isso só vai ser retomado no processo de redemocratização pós-ditadura, há muito pouco tempo, né? Então só em 84, 85 que isso vai cair, e com a Constituição de 88. E o fato é que os analfabetos terão sempre os seus direitos de participação restringidos. Então, mas há também a criação do título de eleitor para tentar evitar as fraudes. Então você fala assim, olha, com ideias bacanas dessa, parece que o processo democrático melhorou. O voto é facultativo, voto direto, proíbe-se para os analfabetos, mas garante então que eles possam participar. Só que o fato é que as restrições do voto censitário acabam se tornando mais rigorosas. E, portanto, tornou ainda mais criterioso o voto censitário. Se antes era com 100 mil réis, agora passa a ser 200 mil réis de renda. E isso vai fazer com que tenha-se uma participação popular muito inferior, muito menor de participantes votantes. Então essas são as características dessa famosa Lei Saraiva de 81. Outra legislação que é importante durante esse período é a relação à legislação sobre o processo de abolição da escravidão no Brasil. Na verdade é um processo longo, difícil, cheio de controvérsias, mas algumas leis foram preparando o terreno e graças, é claro, à pressão dos ingleses, né, que uma vez que o Brasil se tornava independente de Portugal, eles estavam sendo respaldados e apoiados pelos ingleses, que tinham interesses nessa independência. E ao mesmo tempo os ingleses que estavam querendo monopolizar o comércio no mundo
não era interessante para eles manter um regime de escravidão em um país tão grande como o Brasil. Então eles incentivavam e acabavam forçando esse processo de abolição da escravidão. E o Brasil, as famosas leis para inglês ver, né, surge daí as expressões, né, que a gente vai conectar, acaba promulgando algumas leis, alguns decretos, algumas leis, que vão amenizar esse impacto político, essa parceria com a Inglaterra, e que vão gradualmente, mas ainda muito lentamente, né, garantindo a liberdade aos escravos. Então a primeira lei nesse sentido foi a Lei Eusébio de Queiroz, que tratou de reprimir o tráfico de africanos durante o Império e de colocar sanções mais rígidas e punições mais rígidas se acontecesse isso. Isso não impede o tráfico negreiro, né? O tráfico né, a vinda do... o tráfico negreiro está trazendo os escravos para cá, mas dá uma boa barrada, diminui, né? Começa a botar uma pressãozinha. A promulgação também é relacionada a outras características, como eu já falei, em relação às pressões britânicas. E também a famosa Lei do Ventre Livre, lá de em 50, Lei Eusébio de Queiroz, em 71, a famosa Lei do Ventre Livre, que declarava livre todos os filhos de mulher escrava no Brasil. Esse instrumento já significava na prática a abolição gradual da escravidão, como eu falei, foi lento, né? O Brasil foi o último país a abolir a escravidão completamente no mundo, né? Somos os campeões em sermos atrasados nisso, né? E aí, portanto, a ideia era preparar uma geração inteira de homens livres, né? Então, garantindo então que todo filho de mulher escravo no Brasil fosse livre, a famosa Lei do Ventre Livre. No entanto, isso não amenizou as críticas aos abolicionistas, abolicionistas, professor, enrolou a língua aí, né? Que demandava nada menos que a extinção imediata e completa da escravidão. Além disso, além de legislar em relação ao ventre livre, essa lei de 71 determinava que as crianças permanecessem em poder dos senhores das suas mães. Uma famosa lei para inglês ver. Garante que elas sejam livres, mas elas têm que ficar com as mães que continuam sendo escravas. Olha que louco, né? E que eram obrigados a criá-los até os 8 anos de idade. E depois dos 8 anos de idade, os senhores poderiam entregar o menor ao governo, né, com direito a uma indenização, ou utilizar os seus serviços até os 21 anos. Então era o proprietário do escravo que determinava se ele quer uma indenização em quantidade de réis, ou se ele escolhe ficar até os 21 anos de idade com a criança, e aí então ele poderia ser livre. É uma puta falta de sacanagem, nos termos, né? Não uma puta falta de sacanagem, mas uma puta sacanagem mesmo. Mas enfim, essas são traços marcantes da nossa história brasileira. Uma outra lei, e aí como eu falei para vocês, a outra lei influenciada, onde o autor da lei foi o Saraiva, né? É a famosa Lei Saraiva-Cotegipe de 85, a famosa Lei dos Sexagenários. Ela previa a libertação dos escravos a partir dos 60 anos, mas você fala assim, nossa, que legal, então estamos avançando. Não, ainda não, meus caros, ainda não, meus caros. A partir de 60 anos, sem indenização, os senhores que teriam a obrigação de cuidar dos anciãos libertos ou inválidos em troca de prestação de serviço. Estou te liberando, 60 anos, você completou 60 anos, ok, você está liberto e eu não tenho mais direito à indenização. Mas você quer que eu cuide de você? Basta que você preste serviço para mim e eu cuido de você. Você tá velho, idoso, de repente inválido, não tem mais para onde ir. Continua trabalhando para mim e eu mantenho você vivo, mantenho você alimentado. Pois é. Esses últimos poderiam deixar a propriedade do senhor caso desejassem, havia essa prerrogativa. E o projeto também ampliava o fundo de emancipação através da cobrança de vários impostos aos proprietários, como taxa de matrícula e de transmissão de propriedade escrava. Então essa lei, além de garantir que os sexagenários ficassem livres, ainda garantia esse fundo de participação e cobrança de impostos para quem de impostos com taxa de matrícula e de transmissão de propriedade escrava. E estabelecia uma nova matrícula de escravos que não fosse efetuada em um ano. Se não fosse efetuada em um ano, daria liberdade aos mesmos e proibia a mudança de província. Além dessas legislações no campo da escravidão, né, para a abolição da escravidão, outros códigos foram promulgados durante o Brasil Imperial, e aqui são alguns desses códigos, né,
além de 24, a Constituição Brasileira, em 26 foram aprovadas leis que fundamentam o ordenamento jurídico do Império. Então, o Regimento das Câmaras Municipais em 28, o Código Criminal de 30, o Código de Processo Criminal em 32, o Ato Adicional de 34, a Lei de Interpretação do Ato Adicional de 40, o Código Comercial em 1850, e todos esses códigos que fizeram parte do arranjo jurídico institucional ocorrido ao longo das primeiras décadas após a independência, constituindo-se um dos aspectos do processo de consolidação do Estado brasileiro. Então tem muito material, tem muita coisa para se estudar no ponto de vista de uma história do direito no Brasil durante esse período imperial, e que eu fico por aqui nessas apresentações formais e deixo para vocês um texto base para que possa nortear e aprofundar as discussões nesse tema, que vai ser o nosso texto base dessa aula, que é o livro da Flávia Lages Castro. Ela tem um livro, já coloquei para vocês como que vai ser o nosso livro de cabeceira, o Volkmer de um lado e a Flávia Lages Castro de outro, né? E também o do Murilo de Carvalho, nessa aula específica para aprofundar essas questões voltadas para a legislação durante o período do Brasil Imperial. Tem aí o capítulo 15 do livro História do Direito Geral e do Brasil, da Flávia Lages Castro, e temos um tópico na próxima aula. Eu vou pedir uma atividade com base nessa temática desse texto, beleza? Fico por aqui, abraços e até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.